Nesse vídeo eu vou falar um pouco, apenas a ponta do iceberg, sobre as duas greves que estão acontecendo agora na indústria de audiovisual lá dos Estados Unidos. Há alguns meses houve a greve dos roteiristas e agora está prestes, quase para ser declarada, a greve do sindicato dos atores. E isso é histórico. Desde 1980 os atores e atrizes não entram em greve. Desde a década de 60 as duas categorias não dividem a mesma paralisação, tanto atores e atrizes quanto roteiristas. Eu quero te convidar aqui a entender as demandas e também dar uma limpada em alguns pensamentos simplistas a partir da minha opinião sobre esse movimento. Sim, filmes vão parar de vez, séries também. Nossas séries favoritas vão atrasar por conta dessa greve. E isso é uma boa, gente. Isso é muito bom, isso é um absurdo de bom. Quando houve a greve dos roteiristas na primeira década dos anos 80, recebeu apoio de diretores, atores, atrizes e outros sindicatos também. Porém, ninguém parou junto com eles. Mas agora é diferente. A demanda dos roteiristas passa pelas demandas de outras categorias. Mais do que isso, os roteiristas estavam começando a ser encurralados, estavam começando a ser boicotados pelos estúdios e pelos chefões. Como a maioria ganha pouco, a tendência era deixar a greve rolar até que vários começassem a ficar sem grana, e daí o movimento seria naturalmente enfraquecido. Os estúdios já colocavam em prática alguns planos de contenção com relação à greve. Eles estavam levando as suas produções para fora dos Estados Unidos, roteiros engavetados estavam começando a ser usados, bem como não associados, isto é, aqueles que não participam do sindicato, estavam começando a ser contratados para novas produções. Agora não mais. Sem ator e sem atriz, não há set de filmagem. Se sem roteirista era difícil, sem a classe de atuação, esquece. E pense numa classe unida, inclusive para além dos Estados Unidos. Leia-se Inglaterra nesse caso. Atores e atrizes perceberam que, se a greve dos roteiristas falhasse, eles também perderiam bastante no futuro, e em votação praticamente unânime, o sindicato autorizou a paralisação. Vamos entender as demandas, porque isso é muito importante para ver como uma greve realmente precisa da outra. Os roteiristas pedem aumento de salário médio. Apesar de existirem mais empregos disponíveis para os membros da associação, principalmente por conta dos serviços de streaming, a remuneração média diminuiu muito. E essa foi uma das demandas da greve lá do começo do século. Uma demanda que foi atendida, mas que os produtores fizeram uma bela de uma sacanagem. Na época, as séries tinham em torno de 20 episódios. Quando voltaram da greve, depois de acordar o aumento, o número de episódios das temporadas diminuiu drasticamente. Então foi meio que um lençol curto. Eles aumentaram a grana, mas diminuíram o trabalho. Com relação aos streamings, a demanda aumentou bastante, é fato. Porém, paga-se menos e há mais restrições por contratos de exclusividade, pauta que também está aqui. É um outro ponto que eu vou falar, mas eu explico já já. Outro ponto que eu também vou falar que interfere nisso é a diminuição do número de pessoas dentro das salas de roteiro. A gente vai entender. Os atores e atrizes também têm essa reivindicação relacionada a salário médio. Eles querem o aumento dos pagamentos mínimos, pagamentos que não acompanharam perfeitamente a inflação. Aqui tem um ponto importante. Se você pensa que todo ator é Tom Cruise ou Robert Downey Jr., você pensa errado. Há uma grande diferença entre atores e atrizes e astros e estrelas de Hollywood. É muito diferente. Estamos falando de atores e atrizes que, muitas vezes, sequer o rosto aparece direito na sua produção preferida, mas que ela precisa deles. São pessoas comuns, que não estouram e nem vão estourar, porque não há tanto espaço assim na mídia para todo mundo. Isto posto, atores e atrizes grandes, inclusive, estão apoiando a greve. Ou seja, se eles estão nessa, imagina a galera que tá no meio, imagina a galera que tá ali embaixo. Com relação aos roteiristas, a mesma coisa. Nem todo mundo é Spielberg, mas inclusive George Martin, Neil Gaiman e outros nomes estão lá fazendo piquete, estão lá segurando cartaz. Você, eu sei que você existe, você que chama esses caras de vagabundo, fala deles. E é por isso que roteiristas e atores juntos mudaram o cenário. Agora o cenário é outro. Se a greve dos roteiristas não conseguisse aprovar um piso mais justo, uma futura reivindicação de atores e atrizes já começaria muito fraca. Ainda com relação à grana, outro ponto importantíssimo de demanda é com relação aos ganhos residuais. Os residuais, como vou chamar para simplificar aqui, são aqueles ganhos
que são feitos depois que o filme sai do cinema e vai para outras plataformas, ou quando a série é lançada. Quando você dá o play aí da sua casa num filme ou série, quem mais está ganhando com isso são os estúdios através dos streams. Atores, atrizes, roteiristas, outras classes inclusive, não tiveram atualização e sequer negociação de contrato em cima dessa nova forma de ganho da indústria cultural. O grande problema aqui é que os streams sequer divulgam os dados de maneira clara. Aqueles que trabalharam em uma produção não sabem nem o que estão deixando de ganhar. Os sindicatos então buscam pagamentos antecipados que prevejam os residuais ou, por que não, o pagamento em cima do que foi exibido. Acontece assim, é muito pouco, mas acontece no Spotify, acontece inclusive aqui comigo no YouTube. E veja bem, tem mais classes aí que, se fossem unidas, poderiam mudar um pouco o mercado. Mas são outros 500. Esse dos residuais é um novo campo que precisa ser colocado nos contratos, precisa ser levado em consideração. E para mim esse é um dos grandes pontos da greve, porque ele pode mudar a negociação desse salário médio, pode mudar a negociação com relação a ter ou não mais gente participando das produções e por aí vai. Porque essa negociação, ela pode impactar todos os ganhos de todas as categorias, de diretor até a turma de efeitos visuais. Inclusive sobre efeitos visuais é uma greve mais difícil, porque a gente está falando de estúdios espalhados pelo mundo e de uma galera que ainda não está tão unida. São trabalhadores muito recentes, né? É uma classe muito recente que não se uniu como as outras classes se uniram. É um papo parecido, mas é diferente, eu posso fazer em outro vídeo. Agora com relação a RH, né, recursos humanos. Do lado dos roteiristas, eles pedem um plano de carreira mais definido, com espaço dentro da indústria para roteiristas aprendizes, bem como a definição de um número mínimo nas chamadas salas de roteiristas. Se engana quem pensa que roteiro de uma série ou de um filme é totalmente de quem o assina. Os roteiros são definidos a várias mãos, na maioria dos casos, mãos que a gente nunca nem ouviu a quem pertencem. Salas de roteiristas precisam ser representativas, diversas, precisam de diferentes origens ali para conseguir fazer uma produção funcionar bem para diferentes públicos. Se você vai fazer ação, por exemplo, convém ter na sala de roteirista alguém que tenha experiência nisso. Se você vai falar de negritude, a mesma coisa tem que acontecer, e assim vão vários casos. As salas têm diminuído porque as produções aumentaram, só que diminuem as salas, ficam só os grandes nomes já consolidados, e aumenta-se bastante a barreira de entrada para novatos. E isso precisa mudar, portanto, um plano de carreira, principalmente para quem está começando. Nesse sentido, a solicitação dos atores e atrizes é um pouco mais generalista, tá? Eles querem melhorias no local de trabalho e ponto. É isso que tem nos manifestos, pelo menos até agora. E aqui eu volto a dizer, nem todo ator ou atriz é astro, ou seja, a maioria é submetido sim a questões de insalubridade. São poucos os que sequer têm um camarim com ar-condicionado. E imagina a galera da técnica. Agora a outra demanda que as duas classes convergem perfeitamente, que são as garantias sobre questões ligadas às inteligências artificiais e o uso dos avanços digitais em seus trabalhos. Presta atenção nisso. Os roteiristas estão preocupados que os produtores possam usar inteligência artificial para escrever roteiros ou para mexer em roteiros prontos, a ponto que eles não pareçam mais de quem escreveu primeiramente. Para você entender como isso é complicado, ó. Um roteirista ganha X se o seu roteiro for 100% conforme ele concebeu lá para o set de filmagem. Aí lá no set de filmagem vai ter ali as alterações. Se o próprio roteirista original fizer as alterações dentro do set, ele já ganha um pouco a mais. Caso contrário, ele vai ter uma leve dedução ali no valor final que ele ganharia com o roteiro daquele filme. Se alguém mexer no roteiro, o cara aprovou o roteiro e tá lá na gaveta. Se outra pessoa mexer nesse roteiro, ele já ganha um pouco a menos, porque o roteiro ele precisou ser trabalhado para chegar na versão que ele vai ser filmado. E assim sucessivamente. Se 5 pessoas fizerem 5 versões, o primeiro vai ganhar menos ainda. Agora imagina todo o roteiro passando por séries de reescritas a partir de algoritmos generativos só para diminuir o valor pago ao roteirista principal. Algoritmos generativos lidam muito bem com o texto. O cara pode ter um roteiro que escreveu para um protagonista homem e podem pedir pro
para IA lá, né, para o algoritmo generativo, fazer exatamente igual, só que mudando agora o roteiro para uma mulher, por exemplo. No set, alguém pode pedir, não, mas esse diálogo não está funcionando porque foi previsto um helicóptero e nós não temos helicóptero. Nós temos um jatinho. E assim pode jogar lá para a IA, fazer essa readaptação para o jatinho. E aí não vai precisar de um roteirista ali no set. Se quer, inclusive, um roteirista associado, validando o que foi feito pela IA, pelo menos. E assim, produtores e estúdios poderiam economizar bastante, tirando aí a originalidade daquele texto. E lembrando, esse negócio de inteligência artificial, agora que começou a pegar mesmo. Imagina daqui a 10 anos. Atores e atrizes querem proteger também as suas imagens. Estamos em época de deepfake, estamos em época de dublagem com uso de IA, estamos em época de morto fazendo propaganda sem ter deixado expresso a exploração da imagem nesse sentido e por novas tecnologias. A ética com relação ao uso da imagem, inclusive daquele que se foi, precisa ser debatida, precisa ser redefinida. Os membros do Sindicato dos Atores e Atrizes querem garantias sobre como a inteligência artificial será usada em relação a eles e desejam também ter os seus trabalhos recompensados caso, por exemplo, eles sejam usados para treinar IAs. E aquele roteirista que vai treinar uma inteligência artificial para algo muito específico, precisa ser remunerado também. O ator, idem. A atriz, mais ainda. Aqui entra muito a demanda dos dubladores, tá? Cujas vozes podem ter o tom alterado para parecer mais com o do ator ou da atriz em questão. Existe hoje IA que gera uma dublagem por texto, por exemplo. Existe IA que faz a dublagem ela mesma a partir do original para qualquer língua usando a voz do ator e da atriz. And it's all my fault. Ator e atriz é muito mais do que Robert Downey Jr. da vida. Nem todo mundo é milionário. Sobretudo aqueles que usam só a voz. Não tire isso da mente. Lembre-se do primeiro episódio da 6ª temporada de Black Mirror. Ele explica isso bem direitinho. Por fim, uma reivindicação que eu já falei, mas eu explico melhor. Os roteiristas têm mais trabalho, já combinamos isso, mas os contratos de exclusividade estão mais longos. O que impede esses caras terem realmente mais trabalhos para serem feitos. O cara tem um roteiro aprovado aqui e só pode ter outro roteiro usado por outro estúdio, sei lá, anos depois até. E o estúdio faz nada com ele, coloca ele na geladeira. Pior do que isso, aprovam o roteiro, não usam e o roteiro fica preso ao estúdio, sem ter liberação para que seja renegociado com outros, a não ser daqui a 5, às vezes 10 anos. Aqui é simples, gente, os contratos são longos e os modelos base precisam ser revistos. Aí a dúvida que todo mundo tem com relação a esse assunto, tá? PH, se o roteiro tá pronto, então o filme ou a série pode seguir, né? Não. Roteiristas trabalham no set, como eu falei, eles trabalham escrevendo e reescrevendo. Então, sem os roteiristas no set, um desastre pode acontecer. Eu deixo aqui na descrição o vídeo da Mikan, que fala muito bem do desastre quanto no Off Solace por não ter roteirista no set. E ela fala também, inclusive, como tá o status de A Casa do Dragão com relação à filmagem e às próximas séries de Game of Thrones também. Estamos entendidos com relação às demandas e por que os dois sindicatos precisam atuar juntos? Eu espero que sim. E agora vamos para minha opinião. O que eu mais leio e vejo gente falando, inclusive produtores de conteúdo, é com relação ao atraso da série. Ah, minha série vai atrasar. Ah, meu filme querido vai ter que parar. Gente, é lógico, greve tem que incomodar. Eu escrevi no Twitter e repito aqui, as reivindicações são válidas demais. Precisam ser estudadas e atendidas. A falta de conversa com os roteiristas por meio dos estúdios não podia ficar assim. Não tem como não conversar, sobretudo agora, com ambos sindicatos em greve. Se alinhados, como eu acredito que eles estão, mostrei aí nas demandas, teremos sim grandes mudanças nas categorias e merecem. Eles são, além de trabalhadores, artistas. Nós, produtores de conteúdo, vivemos à sombra do trabalho deles. Nós, produtores de conteúdo, nos alimentamos dos trabalhos sem eles, sem o nosso. Então, para eles, tudo o que eles reivindicarem. Eles felizes, a gente aqui, meu amigo, ó, mais feliz ainda. Tá todo mundo aí reclamando que a produção caiu de qualidade, que isso, que aquilo outro? Você já viu o trabalhador infeliz trabalhando bem? Eu não. E olha que eu passei muito tempo trabalhando em escritório. São eles que fazem a roda girar. Sem eles,
Nada. Por isso, para eles, absolutamente tudo. Ainda que você não entenda sobre consciência de classe, tudo bem. Mas você há de compreender que a disparidade entre o dono do estúdio e o cara que vira a noite escrevendo é, no mínimo, gigante, colossal. Aí eu te pergunto, você vai ficar de que lado? Do dono do estúdio? Sério? Por acaso você é dono de estúdio? Eu não tô sabendo, porque só se for assim. É natural que muitos de vocês estejam frustrados com as interrupções de suas séries, seus filmes do coração, mas é importante entender que greves não são ações tomadas de ânimo leve. Não é a primeira opção, jamais. Elas são uma resposta, uma forma de protesto e por isso precisam, como eu disse, precisam incomodar, precisam chamar atenção, porque são usadas quando os trabalhadores sentem que suas vozes não estão mais funcionando e os seus direitos estão sendo negligenciados. Aí só resta gritar. Greve é grito. E grito assusta. É preciso assustar, tem que ser assim. A gente, do conforto do nosso lar consumidor, pode ver aí o vasto catálogo de filmes e séries que já foram produzidos ao longo da história do cinema e da televisão. Se você pegar um ano pra ver de série, você já tá compensado durante toda essa greve e mais umas 3. E mais do que isso, foque bem nesse ponto, a greve é nos Estados Unidos, tá? Há inúmeros lançamentos pelo mundo, clássicos, produções independentes e filmes estrangeiros que oferecem experiências tão ricas e envolventes quanto as das produções mais recentes dos Estados Unidos. Não é à toa que a Netflix, sabendo do que viria, apostou com força nesse 2023 e 2024 nas produções sul-coreanas. Ou você acha que foi coincidência? Foi contingência, é o nome disso, contingência. O fato é, sem os talentos e esforços desses profissionais que resolvem gritar, seu entretenimento estadunidense seria muito menos diverso e muito menos emocionante. Portanto, enquanto a gente aguarda a resolução dessas greves, talvez a gente possa usar esse tempo para apreciar as maravilhas que já temos e também refletir sobre a importância de apoiar os direitos dos trabalhadores em todas as indústrias. Eu torço para que as reivindicações deem certo. Eu tô 100% do lado de quem trabalha para fazer essa roda girar. Empresários precisam ouvir, precisam se adaptar, precisam discutir e precisam chegar em um acordo mais justo. A indústria cultural fere demais essa classe que trabalha no dia a dia. Usa-os e descarta-os a bel prazer. Eles precisam ser ouvidos e as propostas estudadas. É como eu disse no título do vídeo, né? Essa greve é uma boa, cara. Assim eu espero e por isso eu apoio as demandas. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.